Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Nós vamos orar, porém eu quero ler aqui três versículos aqui de Apocalipse, capítulo 8, verso 3, 4 e 5. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Amados, interessante esse texto aqui para a questão das orações. É interessante que o altar de ouro era o altar do incenso. E aqui está falando que as orações de todos os santos ajudam a trazer à terra os julgamentos de Deus, que convocam os rebeldes ao arrependimento e defendem parcialmente a justiça de Deus. É o que está nos ensinando. Então, a oração é uma ferramenta ou uma arma espiritual poderosíssima. Deus pode mudar uma sentença quando o povo ora, quando a pessoa clama a Deus com base na palavra de Deus. Deus pode mudar o quadro. Não quero entrar em assuntos, mas devido ao fator lá nos Estados Unidos, lá, né, do furacão, a gente estava orando, muitas pessoas orando, e eu ouvi depoimentos de pessoas de lá, que moram lá, justamente disse que era para ser muito forte, e muitos oraram, e muitos estão acreditando que foi a misericórdia de Deus que fez com que não fosse tão vamos assim dizer, tão grave como foi, mas foi menor o grau ali da situação. Então, se você está enfrentando algum tipo de turbulência na sua vida, você está enfrentando algum tipo de situação que parece que não tem jeito, mas olhe pelos olhos da fé. E nós vamos orar. Mas você também tem que orar. Você também tem que ter esse hábito de todo dia falar com Deus, conversar com Deus, pedir para você, para sua família, pedir proteção, livramento e também orar pela cidade que você mora, pela região que você mora. Você não precisa sair orando nas ruas, não é isso que eu estou dizendo, na sua casa. Então, o poder da oração, Deus pode mudar um quadro. A prova disso que um dos textos que a gente lê bastante aqui, e eu acredito que você conhece, que é o famoso 2 Crônicas, né? O 7,14 ali, que foi uma oração ali de Salomão, né? Quando ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, então o compromisso do povo, dos santos, daqueles que servem a Jesus, aqueles que acreditam em Deus, não é? Se assim você quer entender melhor, a confiança em Deus. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É interessante essa frase aqui, né? E se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Hoje muitos que se dizem parte do povo de Deus estão precisando se converter dos maus caminhos, né? Estão se corrompendo com as coisas desse mundo, né? Estão tirando o foco da fé de Jesus, da palavra, das verdades de Deus, né? Muitos estão se corrompendo, estão comprometendo os princípios da palavra, né? Você está entendendo? Então, se Deus está falando isso para nós, é para nós. Aí ele diz, se a gente humilhar perante ele, orar, buscar a sua face e se converter dos maus caminhos, aí ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entendeu? Porque esse texto aqui que a gente fala tanto assim, o versículo 14, na realidade Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz promessas, entendeu? Então, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração
e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então aqui para nós, nessas manhãs, pelo menos de segunda a sexta, aqui nesse horário para nós aqui tem sido o nosso altar, em que estamos levando fé, levando esperança às pessoas e orando com vocês. Então vamos entrar em oração neste momento, lembrando que quando você ora, está sendo algo o quê? Está sendo aqui o quê? É um incenso, está chegando a Deus. Está escrito aqui, ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, meu amado, com uma oração da fé, nós unindo a nossa oração, nós podemos mudar muita coisa. Mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade, muda muita coisa. Então tenha fé. E para orar tem que ter fé. Como diz aqui o livro de Hebreus, você precisa orar com fé, crendo. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, fala o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E se você ler todo o capítulo 11, vai discorrer homens de fé, mulheres de fé, pessoas, patriarcas da fé, homens que venceram porque tiveram fé, tiveram atitude. E Deus também ouviu a oração desses homens de fé. Então creia que hoje é o dia de você agradecer, de você orar e não desanimar. Como diz Jesus em Lucas capítulo 18, quando ele nos dá aqui uma orientação muito específica com relação à perseverança na oração. Jesus conta aqui em Lucas capítulo 18 justamente uma parábola de um juiz, que era um juiz muito mau, era um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém, era um juiz arrogante, né? E ele diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, não desanimar. Às vezes acontece, né? Você pensa assim, puxa, eu estou orando, e por que será que está demorando? Hã? Deus dá a resposta. Às vezes a resposta de Deus é um sim imediato. Tem coisa que é instantânea. Tem coisa que é um silêncio de Deus, um espere. Mas você não pode desanimar. É nessa espera que você deve continuar orando, agradecendo, sendo grato a Deus. Entendeu? É assim que funciona. Você tem que viver o hoje. Eu venho falando isso bastante, né? Viver o hoje, o agora, o dia de hoje que você está vivo. Viva o hoje, celebre o hoje, que Deus está te dando essa oportunidade para viver. E nessa parábola ele diz que havia ali uma mulher, havia ali uma viúva, e essa viúva, todo dia, ela ia até esse juiz e pedia ajuda, pedia socorro. Ela foi um dia, foi 2, talvez uma semana, um mês, por um período. Diz a Bíblia, e por algum tempo, não quis atendê-la. Por algum tempo. Foi um tempo. Tempo pode ser um dia, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, um tempo. Mas ela não desanimou, diz a parábola aqui, o ensinamento. Ela continuou pedindo, ela continuou batendo na porta daquela autoridade para resolver a sua situação. Aí chegou um certo dia, esse juiz disse, olha, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele quis dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o problema dessa mulher, aí ela não vai mais me importunar. Isso é uma parábola, um ensinamento de Cristo, do dever de você não desanimar. Até mesmo isso com relação à oração e com relação à sua vida. Às vezes, você quer resultado imediato, mas você também não faz por ter isso. Você não está fazendo a tua parte, talvez. Entende? E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ele está dizendo, olha, e Deus?
Se um juiz mau atendeu, imagina Deus. Se não vai também atender aos seus escolhidos que estão clamando a Ele de dia e de noite, hein? Olha só, 24 horas, né? De dia e de noite. Então guarde essa palavra para você. Fortaleça a sua fé. Não perca a esperança, não perca o ânimo. Caminhe, ande de fé em fé. Celebre a tua vida a cada momento. Tem momentos na vida que tudo está mil maravilha, que você pensa, puxa, que esse dia não acabe nunca. Mas tudo tem um tempo. Mas vai ter dias que parece que está tão esquisito que você pensa assim, puxa, se esse dia não existisse, seria melhor. Mas a gente sabe que isso não existe. Existe o problema, você tem que saber andar, saber viver cada dia da sua vida. E o apóstolo Paulo dá muito ensinamento sobre isso. Ele disse que ele havia aprendido a viver de todos os jeitos, todas as maneiras. Na escassez, na abundância, de todas as maneiras. Ele disse assim, eu aprendi. Paulo nos ensina isso, o apóstolo Paulo, que ele disse assim, eu aprendi a viver de todas as maneiras. É isso, você tem que aprender e valorizar cada momento da sua vida. Então, com esta reflexão da oração, vamos falar com o Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, graças te damos por este momento especial em que estamos pedindo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, juntamente com milhares de ouvintes espalhados pela nação brasileira, pessoas que estão em conexão, que estão em sintonia com o agir de Deus nesta manhã de sexta-feira, e outros que ouvirão essa oração em o nosso canal no YouTube, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, e nós nos unimos agora numa corrente de fé e milagres para pedir a manifestação da Tua glória, do Teu poder, e vidas no dia de hoje sejam abençoadas, sejam curadas das doenças, das enfermidades. E te apresento, Senhor, todos os pedidos que chegaram esta semana, desde segunda até hoje, sexta-feira, depositamos no altar da oração, nos unindo com todos os intercessores e intercessoras, homens e mulheres de fé, que também têm clamado ao Senhor constantemente. Deus, libera o teu favor sobre nós. Proteja a nossa família, a família do nosso ouvinte, Pai. Livra-nos de todo mal e proteja esta família, abençoando este lar. Que haja paz, que haja harmonia, que haja entendimento, que haja nesta família uma conversa, uma conversa respeitosa, meu Pai. Ó Deus, arranca, Senhor, toda a obra do mal que porventura esteja nesta pessoa, nesta casa ou nesta empresa. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito de incredulidade, tudo que é maligno, nós repreendemos e expulsamos todo o mal em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dessa nação brasileira. Nós pedimos, Senhor, em prol dessa nação, pedindo a Tua misericórdia sobre o Brasil, que o Senhor realmente que é dono de tudo, o Senhor que construiu, que formou tudo. E essa nação tem um território gigantesco, e Tu sabes que é uma terra abençoada, uma terra fértil. Aqui temos bastante terras, águas, tem muita coisa em abundância. Então, meu Deus, continue abençoando e prosperando para que essa nação seja realmente valorizada como deve ser, Pai. Nos livra do sanguessuga, nos livra, Senhor, dos espíritos que estão tentando sangrar essa nação, ó Pai. Meu Deus, faz uma limpeza, uma purificação, porque a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está no Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que disse, haja luz e houve luz, o Senhor que formou tudo e todos, Pai. Então é a Ti que nós estamos pedindo a Tua graça, o Teu favor e a Tua bondade. Abençoa aqueles que estão pedindo oração por familiares que estão fazendo um tratamento, porque estão doentes, enfermos, pessoas que estão hospitalizadas. Meu Deus, alcança a todas as pessoas, ó Pai, que estão pedindo ajuda e socorro, e Tu sabes, Deus, que eles acreditam na oração que nós fazemos, porque nós estamos orando, pedindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que deu vida novamente a Lázaro, aquele homem que o Senhor amava, aquela família que o Senhor amava.
e ele já estava sepultado, cheirando mal o seu cadáver. Mas o Senhor Jesus deu vida novamente a Lázaro, e esse mesmo poder da ressurreição vem agora para agir, Senhor, na vida das pessoas que estão precisando também de uma cura física e até mesmo de uma cura no seu emocional. Deus Todo-Poderoso, derrama, Senhor, da unção sobre todos, Pai. Libera o teu favor sobre todas as famílias que oram com a gente. Abençoa aquele que está na sua casa, abençoa aqueles que estão na indústria, no comércio, na loja, no seu trabalho, nos seus negócios. Abençoa todos que nos ouvem, todos sejam abençoados. Haja paz, haja alegria nesse coração, nessa vida, nessa pessoa e nesta família, meu Pai. Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, para que todos que ouvem o nosso Ministério Agindo Deus pelo rádio, pela internet, pelo canal no YouTube, que eles todos sejam salvos, Pai. O objetivo maior de estarmos aqui é proclamar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso tudo. Então, Jesus de Nazaré, salva a todos que nos ouvem e a todos que estão orando com a gente pela salvação da sua família, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, assim seja. Abençoa, Senhor, os documentos que o ouvinte separou, abençoa esse contrato de compra e venda, essa escritura, esse protocolo que ele encaminhou, sua aposentadoria ou algum outro recurso que ele está buscando. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, a carteira de trabalho da nossa ouvinte, dos ouvintes que estão precisando de um novo trabalho, emprego, que esse mês ainda de outubro seja o mês que vai começar a abrir portas de trabalho, Pai. E tu sabes que quando chega esse período, vai começar a abrir trabalhos por causa do final do ano, das festas de final do ano. Então sempre vai ter as empresas abrindo oportunidade e que todos consigam a sua vaga. E quando terminar esse período de final de ano, que muitos venham continuar trabalhando nesta empresa. Não seja apenas um período de 2 meses ou 3 meses, mas que venha a ser efetivado nesta empresa. Abençoa inclusive os empresários, os empreendedores, os profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, empregados. Ó Deus, e dê a todos sabedoria, sabedoria para gerenciar essa empresa, sabedoria para comprar e vender, para negociar. E aqueles que trabalham, que lutam e fazem a coisa certa, honestamente, prospera, Senhor. Libera uma unção de crescimento, Senhor, financeiro, sim, de crescimento financeiro para aqueles que têm apoiado também o nosso ministério, aqueles que não têm medido esforços para plantar a sua semente financeira. Libera o teu favor para abençoando, prosperando, e pessoas que têm recursos financeiros bloqueados, que haja um desbloqueio a partir de hoje, para que ainda neste mês de outubro esta pessoa venha receber essa indenização, venha receber esse direito que ela tem. E tá travado, Senhor. Alguma coisa está travando, mas que o Senhor venha destravar. Que o Senhor venha destravar. Quem sabe é um parente, algum membro da família que não quer assinar o documento. Só falta esse abençoado, Pai. Esse abençoado não quer assinar, por questões, sei lá, diversas, né? Mas que o Senhor toca no coração desse abençoado, para que ele decida assinar, para que toda a família, cada um ganhe a parte, principalmente herança, Pai. Que não haja confusão, que não venha ter tragédia por causa de coisas materiais, mas que todos em harmonia, né? Todos realmente, cada um justamente venha receber a sua recompensa. Abençoa os teus filhos e filhas, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil, e onde mais estamos chegando com essa programação, em qualquer parte do planeta Terra, onde tiver um ouvinte recebendo essa oração, sejam também abençoados. Senhor, abençoa aqueles que já se prepararam para estar conosco no dia 20 de outubro, às 9h30 da manhã, às 15 horas, aqui em Curitiba, Senhor. Ali no Hotel Estação Express, João Negrão 780. Abençoa, Pai. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Abençoa o pastor Antônio Naine, sobrinha, sua equipe que vai estar conosco. Ó Deus, libera o teu favor, Pai. Nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor tem um banquete maravilhoso para todos nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por estar encerrando aqui pela Marumbi AM a semana através do rádio. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor seja sobre nós e sobre todos que nos recebem, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração, sejam todos abençoados e protegidos pelo Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.